paz do Senhor, boa noite. Sou a Bispa Eliane e quero dar continuidade no nosso estudo de teologia pastoral. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, estamos aqui para dar entrada na 11ª aula do estudo de teologia pastoral. Já apresentamos a Ti a nossa vida, pedindo que o Espírito Santo seja o professor e que nós sejamos os alunos. Que o Senhor, meu Pai, ministre conosco e através de nós tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos aprender e venhamos reter o que é bom e apagar de nossa mente e de nosso coração aquilo que não for de Ti. Em nome de Jesus, amém. Por que precisamos de uma estratégia? Muitos líderes estão trabalhando sem uma estratégia. A única coisa que estão fazendo é manter a igreja dia após dia, tratando das necessidades que surgem. É necessário saber para onde está indo e por que razão está indo. Ao líder, cabe estabelecer objetivos e alvos e manter o rumo dos mesmos. A fim de sabermos por que fazemos as coisas, os que trabalham sobre a nossa liderança necessitam saber que a parte que lhe toca faz parte do todo. Para manter o interesse, quando não há meta, as pessoas perdem o estímulo. Para saber o que fazer, quando não há uma estratégia, as pessoas não sabem o que fazer. A fim de saber como fazer, toda estratégia inclui planejamento. O planejamento envolve o como de uma organização, como podemos chegar ao alvo desejado. A fim de avaliar o nosso trabalho, o grande problema é que não queremos ser avaliados por nenhuma medida. É óbvio que uma avaliação vão aparecer nossas falhas e fraquezas na administração. Um grande mal na avaliação é quando comparamos o nosso trabalho com o de outro. Não temos que nos avaliar por outros. Estabelecemos nossa meta e não nos afastar dela. Isso é o que interessa. Uma estratégia de trabalho levada a efeito confirma e estabelece nossa liderança, que será reconhecida e acatada pelo trabalho realizado. Uma estratégia ajudá-lo a atravessar período de crise. Quando existe um alvo, você tem estímulo para superar os percalços que surgem no caminho. Quando não há uma estratégia, há uma tendência natural de ir zigue-zagueando quando não andamos em círculo por não saber para onde ir. Quais os objetivos deverá ter um líder espiritual? Cada líder tem uma forma diferente de traçar sua estratégia. Seja como for, objetivos não podem falhar. Objetivos são os propósitos básicos que se devem fixar em uma organização. Exemplo, evangelismo, edificação e expansão. Cada objetivo deve ser definido. O que é o evangelismo? Como fixar alvos específicos para o seu ministério? Os alvos são as maneiras específicas pelas quais o propósito da sua organização serão medidos, avaliados e realizados. Fixe alvos a longo e a curto prazo. Os alvos de curto prazo te ajudarão a manter o rumo em direção ao longo prazo. Fixe alvos realistas. É melhor cumprir os nossos alvos do que ficarmos impressionados com sua magnitude sem nunca podermos cumpri-lo. Ligue os alvos ao objetivo. Todo alvo deve estar ligado diretamente a um objetivo básico daquilo que se organiza.
Uma organização poderá não suportar alvos extras. Quando um objetivo não for o propósito do alvo, então esse alvo acabará prejudicando a organização. Comunique os alvos com antecedência, dando tempo suficiente para que a pessoa envolvida possa se preparar para aquilo que espera dela. Com determinada prioridade, como determinar a prioridade? Em qualquer estratégia, os líderes precisam determinar prioridades. As prioridades são os fatores que determinam quando e por qual razão as coisas serão feitas. Às vezes, um líder determina muito alvo ao mesmo tempo. Essa é uma outra razão que mostra que devemos determinar prioridades. Há alguns líderes que têm o trabalho como um vício. Eles estabelecem tanto alvo para si e para os seus auxiliares que alguns sucumbem, não aguentando o ritmo das atividades. Prioridade e tempo. É necessário marcar o tempo de concretizar uma prioridade. As prioridades determinadas quando se deve fazer alguma coisa ou quanto tempo poderíamos adiar a realização de alguma coisa por não ser ela prioridade máxima. Prioridade e dedicação. O que você acredita ser prioridade origina-se daquilo que você resolveu dedicar-se. Um líder espiritual dedica-se prioritariamente ao Senhor, mas talvez a sua família e outros membros do corpo de Cristo. Nisso, devemos planejar o tempo da nossa dedicação para cada uma dessas prioridades. Planejamentos, pontos essenciais. O planejamento é o planejamento é o processo por meio do qual buscamos meios de atingir o nosso alvo. Planejamento precisa tanto do tempo quanto de previsão. Devemos nos antecipar, pensar à frente dos acontecimentos. O planejamento envolve pessoal, recurso, obstáculo e avaliação. Pessoal descreve quem estará envolvido, quem será responsável e quem fará o trabalho real e vital no planejamento. E o elemento-chave aqui é a comunicação. O líder começa tudo isso em sua mente, considerando quais pessoas formará a cadeia de comando do seu plano. Recursos. O recurso mais importante, que dispomos é o Espírito Santo, ministrando através da vida das pessoas. Materiais, porém ser substituídos, mas não podem ser substituídos, mas não podemos fazer isso com as pessoas. Deus trabalha através das pessoas. Além das pessoas, devem-se observar os custos que envolve um planejamento. Obstáculo. Não considerar os obstáculos em um planejamento é candidatar-se a ser surpreendido pelo empecilho. Um bom planejamento se antecipa aos problemas. Você não pode desistir diante de um obstáculo, mas deve considerar outra alternativa. A porta está fechada, esquecemos de algo que está acontecendo trazido à nossa memória. Nossa fé está sendo provada, devemos aumentar a nossa dedicação. Há outra maneira de fazer a mesma coisa, estamos sendo relembrados da nossa limitação. Avaliação. Nenhum planejamento pode ser eficaz se não for levada a sério a questão da avaliação. E para encerrar, a última parte da nossa aula de teologia pastoral, que encerra aqui e agora, diretrizes por que precisamos. As diretrizes são o arcabouço moral e ético dentro do qual uma organização procurará cumprir o seu alvo. As diretrizes nos conservam
um trilho certo, fiéis ao nosso compromisso original, algumas diretrizes que ilustram o que elas são e como elas afetam uma organização igreja cristã. Coisa alguma será feita que viole algum princípio da palavra de Deus. A ênfase deve recair sobre a pessoa e não sobre as tarefas a serem cumpridas. É mais importante edificar espiritualmente uma pessoa do que usar uma pessoa para realizar uma tarefa. Todas as atividades devem ser avaliadas à luz do nosso objetivo, dos nossos objetivos. O método de treinamento deve partir de poucos grupos para atingir a muitos. Todas as posições de liderança e serviço devem estar baseadas sobre um estilo de vida piedosa. Dons, habilidades ou talentos devem ser confirmados por outras pessoas do corpo de crentes, igreja local, antes de uma pessoa ser posta em posição de liderança. A pessoa deve ser responsável. Leia Atos, capítulo 6. Queridos e queridas, aqui nós finalizamos essa aula, né? Sobre a teologia pastoral, tá? E aqui nós voltamos ao início, né? Então nós terminamos aqui com 100%. E eu gostaria de te fazer um convite. Eu quero dizer para você que nós não vamos fazer nessa aula perguntas de verdadeiro ou falso. O que vai valer nota nesta última aula da teologia pastoral será o seu comentário aqui na plataforma de estudo do YouTube. Se você entrar e deixar um comentário, você receberá já a nota presencial confirmando a sua presença, já valerá o seu 10. E vai, né? Vamos ver aí como serão os comentários. Se você vai ser generoso, se você vai colocar só assim, gostei, valeu, obrigado, muito bom. Essas notas mostram que não tivemos um bom aproveitamento. Quem teve um bom aproveitamento não só vai agradecer, mencionar a aula, como principalmente vai colocar mais conteúdos, principalmente algum conteúdo que conseguiu aprender no decorrer desse estudo de teologia pastoral, tá? À medida que você responder no nosso canal no YouTube, eu vou estar emitindo automaticamente para o seu WhatsApp o certificado de conclusão do estudo de teologia pastoral. À medida, repito, que entrar no canal no YouTube o seu comentário, eu já vou preparar o seu certificado e enviar ele em formato PDF para o teu WhatsApp, para você imprimir e poder, né, estar apresentando ele aonde quer que você for, dizendo: eu concluí o estudo de teologia pastoral. Parabéns você, meu aluno, minha aluna, estudiosa e estudioso da palavra de Deus. Mas veja bem, não adianta ver só essa aula, porque não é assim. Tem que estudar, é você que está aqui no WhatsApp, na sala de aula do WhatsApp. Porque às vezes alguma pessoa pode visitar o nosso canal e colocar um comentário lá e falar, botar o zap e falar, manda meu certificado. Não, essa é a última aula. Nós estudamos por mais de um ano esta aula aqui. Então, você que está na sala de aula, né, aqui no WhatsApp, entrou no YouTube, deixou um comentário, seja generoso no seu comentário. Quanto mais bonito você comentar, mais você, né, mostrará para a professora que você teve um bom aproveitamento da sua aula. E faça o seu comentário e automaticamente você já está no grupo, eu já tenho o teu nome, eu já tenho o teu telefone, eu vou te emitir o certificado. Bispa, como eu faço para fazer parte dessa sala de aula
do WhatsApp também, porque nós vamos continuar. Eu estou separando alguns estudos, vamos dar um tempinho para que todos possam, né, concluir e descansar aí. Vamos fazer um pequeno recesso e breve estarei comentando no grupo do WhatsApp qual será a aula que nós vamos estudar juntos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Então, estou aguardando o seu comentário no YouTube para emitir o teu certificado. Parabéns, você aluno, você aluna que estudou conosco a teologia pastoral. Deus abençoe, a paz.